Olá, tudo bem com você? Eu sou Marco Pazini e vamos começar o curso Excelência em Atendimento, voltado para o poder público. Nós vamos falar então sobre o atendimento na esfera pública e como você faz para buscar a excelência no atendimento. Bom, como eu falei para vocês, meu nome é Marco Pazini e eu quero falar um pouquinho para vocês do meu currículo, até para a gente poder fazer uma integração com isso dentro do curso. Eu sou advogado. Eu tenho uma especialização em Direito Público Municipal e outra em Direito Processual Civil. Eu sou formado em Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, sou palestrante e sou escritor. Eu tenho um livro publicado, sou coautor do livro chamado Manual do Vereador que o Povo Quer. Bom, eu tenho uma experiência no poder público também de cerca de 13, 14 anos. Durante 10 anos eu trabalhei em Câmara Municipal, como assessor e depois procurador jurídico. Passei 3 anos no governo estadual. Eu fui diretor regional da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo. Eu era responsável por PAT, que é o Posto de Apoio ao Trabalhador, Banco do Povo, participava de comissões municipais de emprego, aqui na região do Vale do Paraíba, na região metropolitana do Vale do Paraíba. E também hoje, desde fevereiro, eu estou atuando na Prefeitura Municipal de Aparecida, aqui onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Eu entrei em fevereiro para ser coordenador de licitações e em março eu assumi como chefe de gabinete da Prefeitura Municipal. E também tenho atuado como presidente do Comitê de Crise, nessa crise que nós estamos passando aí por conta do coronavírus. Então, eu queria passar para você essa experiência minha, porque a minha ideia nesse curso não é só um curso teórico, não. É usar toda essa vivência aí que eu tenho no serviço público e passar o que eu vivo no dia a dia. Quais foram as experiências que eu já tive como diretor regional, em Câmara Municipal, e o que eu estou tendo hoje à frente do departamento de licitações, como chefe de gabinete também. Então eu quero trazer exemplos reais do dia a dia, do atendimento ao público, da dificuldade que é atender ao público, quais são os problemas e quais são as soluções para a gente falar sobre isso. Vamos lá então? Vamos começar o curso Excelência no Atendimento. Vamos lá. Primeiro ponto que eu vou falar para vocês, vou fazer uma introdução aqui para nós falarmos sobre serviço público e servidor público. E eu quero começar com algumas questões para você pensar um pouquinho aí, para ver se você sabe me responder. Primeiro ponto, você sabe o que é serviço público? Você sabe qual é a definição de serviço público? Depois, você sabe o que é servidor público? Qual a definição de servidor público? E a terceira pergunta, mas não menos importante, talvez até a mais importante dessas três, o que é ser servidor público? O que é ser realmente um servidor público, trabalhar junto ao serviço público, seja de uma prefeitura, no governo do estado, no governo federal, numa câmara municipal, enfim, nos entes públicos. O que é ser serviço público? O que é ser servidor público? Então, essas e outras questões nós vamos desenvolver aqui no curso Excelência no Atendimento. Vamos começar então com a introdução, para a gente falar aqui um pouquinho sobre o que é serviço público. O que é esse tal de serviço público? O que eu faço quando eu atuo no serviço público? E para isso eu vou trazer algumas definições. Começando pela definição da Constituição Federal. A Constituição Federal, lá no seu artigo 175, diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Então, a nossa Carta Maior, a Constituição Federal, resumidamente, diz o seguinte: incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos. Essa é a primeira definição que nós temos, que está na nossa Carta Maior. Uma outra definição que eu quero trazer para vocês é da grande jurista Maria Silvia Zanella de Pietro, no seu livro Direito Administrativo. Ela define serviço público dessa forma: serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados
com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob regime jurídico total ou parcialmente público. De novo, se você pegar e comparar com a Constituição, a Maria Silva diz o seguinte: serviço público é toda atividade com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas. Pensa bem nisso e guarda bem isso. Serviço público é uma atividade. É toda atividade desenvolvida pelo poder público e com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas. Então, nós temos isso, que nós vamos prestar serviço público, vamos fazer um serviço público para quê? Para que as pessoas, para que o povo, para que o cidadão seja bem atendido. Não é diferente o que fala Eli Lopes Meireles, no livro também Direito Municipal Brasileiro, que é um livro excelente, ele já está até esgotado, não é muito fácil de adquirir, mas é um livro muito interessante para quem principalmente trabalha junto à municipalidade, em prefeitura ou câmara municipal. O que o Eli Lopes Meireles fala para a gente? Serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado. Então nós vamos ver que toda a definição que nós vimos até agora fala que serviço público é o prestado. Prestado por quem? Pela administração pública, pelo governo federal, pelo governo estadual, pelas prefeituras, pelas câmaras municipais. E para quê? Para satisfazer necessidades, olha só, satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. Em resumo, serviço público é aquele prestado para você satisfazer a necessidade das pessoas, do cidadão, de nós todos que formamos a sociedade. Então, são essas três definições que eu falo para você. Depois dá uma lida aí com calma, dá uma estudada nessas definições, porque eu acho bem importante para a gente entender o que é, então, esse tal de serviço público. Bom, vamos continuar aqui. Outra definição de serviço público está na Lei Federal 13.400 de 2017, que foi promulgada na época do presidente Michel Temer. Lá diz o seguinte: essa lei dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário do serviço da administração pública. Então, a lei dispõe sobre o serviço público. É muito interessante depois você abaixar aí na internet, ou nós vamos disponibilizar para vocês também o conteúdo dessa lei. É importante conhecer essa lei, sim, porque ela fala sobre o serviço público, ela fala, por exemplo, sobre a ouvidoria, como que tem que ser uma ouvidoria, tanto do governo federal, estadual, municipal. Ela traz normas gerais sobre essa questão de serviço público. E lá no artigo 2º da Lei Federal, no inciso 2, ela fala o seguinte: o que é serviço público? Serviço público é uma atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Então, o que nós vamos verificar aqui? É a mesma coisa que a gente já está vendo de todas essas definições. O que é serviço público, gente? É uma atividade administrativa de prestação. É uma prestação de um serviço. E ela pode ser feita direta ou indiretamente pela administração. O que é isso, gente? O que é prestação de serviço direta ou indireta? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas antes disso, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte: qual é a essência do serviço público? Qual é a essência dessa definição que nós estamos dando aqui? E por que é importante saber a essência do serviço público? Então, no primeiro ponto, como eu falei para vocês, é uma atividade estatal. O que é uma atividade estatal? É uma atividade que vai ser efetuada pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. E pode ser feita diretamente ou de forma delegada. Então nós vimos o que é o serviço público. E agora eu quero falar para vocês sobre a essência do serviço público. Então, ela é uma atividade estatal que é feita diretamente ou delegada. Gente, o que é uma atividade estatal diretamente? É quando ela é feita diretamente pelo poder público, pelo governo federal, o governo estadual, os municípios ou o Distrito Federal.
E ela é delegada quando você delega o serviço, por exemplo, uma empresa terceirizada. Um exemplo de delegação de serviço público, eu acho que talvez o mais comum, é quando acontece, você passa o transporte público por uma terceirizada. Então, uma empresa vai fazer o transporte público de forma terceirizada. Isso que é uma atividade delegada. Bom, recordando um pouco para falar sobre a parte de atividade estatal diretamente. Parece até um pouco aí confuso, mas a atividade estatal, estamos recordando, você já deve lembrar disso, ela pode ser feita pela administração direta e administração indireta. Vamos lá, vou voltar para você entender bem. A atividade estatal diretamente, certo? Ela pode ser feita pela administração direta ou pela administração indireta. Quem é a administração direta? É a União, que é o governo federal, são os estados, os municípios e o Distrito Federal. Por exemplo, você procura um atendimento num posto de saúde lá no seu município. E a pessoa que te atende, a enfermeira, o atendente, o médico, são todos concursados na prefeitura. Ou seja, a prefeitura não terceirizou aquele serviço. Ela está fazendo um atendimento direto, através da administração direta. Ficou bem claro, então? A administração direta é quando é prestada através da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E quando o serviço é prestado através da administração indireta? Isso ocorre através das autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação públicas. Essas entidades todas, elas fazem parte do que nós chamamos administração indireta. Por quê? Diretamente eu tenho meu setor público, tenho meu posto de saúde, todo mundo contratado ali, beleza, diretamente. Eu tenho, é uma prestação de serviço, mas eu crio uma autarquia para fazer isso. Exemplo de autarquia, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. É uma autarquia que foi criada no Estado de São Paulo para cuidar do planejamento das vias terrestres estaduais, das vias vicinais estaduais, ou seja, faz todo um planejamento, entre outras coisas. É uma autarquia que foi criada para isso. Então, é um braço, vamos dizer, indireto do governo que está atuando e fazendo a prestação de serviço público. Então, a essência do serviço público é uma atividade estatal. Diretamente, pode ser feita através da administração direta, governo federal, governo estadual, governo municipal, governo do Distrito Federal. Ou através dos seus braços ali, dos seus braços que auxiliam o governo. Administração direta, através de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. E, relembrando também, a atividade estatal pode ser delegada quando eu contrato uma empresa para prestar o serviço. Por exemplo, como eu já falei aqui e reafirmo, aquela empresa que vai prestar o serviço de transporte público aí no seu município. O serviço público é toda atividade prestada para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. Quero que vocês guardem isso. Eu vou voltar e falar de novo para vocês, para fixar bem, para você não esquecer. Serviço público é uma atividade feita para satisfazer necessidade. Anota aí no seu caderno. Se você quiser, depois você pode imprimir o material e guardar e nunca mais esquecer disso. Principalmente você que é servidor público. É importante você entender que o nosso serviço como servidor público é para satisfazer a necessidade das outras pessoas, da sociedade, da coletividade. Falamos sobre o serviço público. Agora vem a segunda pergunta, a segunda questão. O que é servidor público? Qual é a definição de servidor público? Vamos lá, vamos ver o que é então. Vamos recordar mais uma vez. Recordando, se você já viu, você recorda. Se você não viu, você vai aprender agora e vai pesquisar para reforçar bem e não esquecer mais. Gente, o que é agente público? Você já ouviu falar daquela questão de gênero e espécie? Agente público é um gênero. Agente público é assim algo maior.
E dentro do agente público, dentro da definição de agente público, você tem as espécies, você tem algumas outras qualificações. Primeiro vamos ver então a definição de agente público. Agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Então, definição da Maria Silvia Zanera de Pietro. Agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Então, agente público. É o médico que prestou serviço, prestou concurso e foi contratado. É o atendente lá do setor tributário, do setor de cadastro imobiliário do município. É também a pessoa que trabalha para onde? Lá na autarquia, lá no DER. Todos eles são agentes públicos. Uma outra definição de agente público, também está lá na Lei Federal 13.460/2017, artigo 2º, inciso 4º. Agente público, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, olha só que interessante. Se eu tiver um cargo, um emprego, uma função pública de natureza civil ou militar, mesmo que seja transitoriamente, ou seja, mesmo que não seja concursado, eu vou ficar pro resto da minha vida ali no serviço público. Ou com ou sem remuneração. Então, esses são os agentes públicos. É de uma forma bem genérica, bem grande, qual é o gênero agente público. E quem são eles, gente? Qual agora a gente falando das espécies ali de agente público? Nós vimos que agente público é o gênero, e nós temos as espécies. Primeiro, são os agentes políticos. Depois, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. Vamos falar primeiro sobre agente político. O que é esse agente político? O que difere agente político de servidor público? Mais uma vez aqui uma definição. Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais da organização política do país, ou seja, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é de formador da vontade superior do Estado. Gente, de novo, Maria Silvia Zanera de Pietro. Mas para você entender bem quem são os agentes políticos, é o presidente da República, é o governador do Estado, são os senadores, os deputados federais e estaduais, ou também o prefeito, os vereadores, os ministros de Estado, os secretários de governo estaduais e os secretários municipais. Então, o que diferencia bem um agente político de um servidor público? Por que eles são, existe essa diferenciação? Primeira questão que nós vimos lá, os agentes políticos, eles servem, mas assim, a função maior deles é fazer o governo, é fazer a estratégia de governo. E segundo, uma outra definição que é interessante diferenciar um para o outro. Os agentes políticos, eles não recebem, por exemplo, remuneração, salário. Eles recebem subsídios. Então, todos eles aqui, inclusive os secretários de prefeitura, não recebem remuneração e sim subsídio. É uma diferenciação. E eu falo para você, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu falei para vocês que eu comecei a trabalhar em fevereiro na Prefeitura Municipal de Aparecida, certo? Eu entrei como assessor de secretário. Então eu entrei como servidor público, que nós vamos ver à frente um pouquinho ali como é que é a definição. E em março, logo no começo de março, eu assumi como chefe de gabinete da Prefeitura Municipal. Chefe de gabinete se assemelha a secretário. É a mesma coisa de ser um secretário de prefeitura municipal. Então, hoje, eu sou um agente político e não um servidor público, certo? Nós vamos ver o que diferencia isso no final, na prestação de serviço público. Bom, continuando aqui, pessoal. O que é servidor público? Nós vimos que o agente político, a definição de agente político, e agora nós vamos ver a definição de servidor público. São servidores públicos em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e as entidades da administração indireta, com vínculo empregatício
e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Depois dá uma lida aí com calma nessas definições. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco também, mandar pelos nossos canais de comunicação. Marco, estou com uma dúvida nisso, me ajuda nessa questão, tá bom? Que a gente pode responder sim, sem problema. Mas vamos lá. O que você tem que guardar de quem é o servidor público? São os concursados, aquela pessoa que prestou o concurso público para médico, para servente, para atendente, entendeu? E passou no concurso público. Tem também o servidor público comissionado. Voltando ao exemplo que eu dei para vocês. Eu entrei em fevereiro na Prefeitura Municipal de Aparecida como um assessor de secretário, um cargo comissionado. Eu não entrei como concursado, eu não prestei um concurso público para entrar no serviço público. Eu fui contratado como comissionado e a servir como servidor público. E por último também, os temporários. E quem que são esses temporários? Quase toda a prefeitura, se você verificar, quase toda a prefeitura no começo do ano, geralmente, ela faz um processo seletivo para quê? Para contratar professor temporário. Acho que a maioria das prefeituras ainda faz isso. O que acontece? Você faz um processo seletivo para contratar alguns professores para atuar como temporários durante 6 meses ou durante 1 ano, para suprir as necessidades da prefeitura. Acontece isso também quando você tem um projeto mais curto. Eu tenho um projeto de 6 meses e eu preciso de um monitor na área da assistência social, ou mesmo na área para dar algum curso durante 6 meses dentro da área da assistência social, ou para algum reforço escolar. E o que eu faço? Eu contrato um funcionário, um servidor público temporário. Ele vai ter um contrato, 6 meses. Acabou o contrato, ele não vai mais ter vínculo com o poder público. Mas, enquanto durar esse contrato de 6 meses ou 1 ano, dependendo do que for, ele vai ser, sim, servidor público. Então, resumindo aqui, nós vimos que existe uma diferenciação entre agente político e servidor público. Mas, na essência, na questão da prestação de serviço, e é isso que nós vamos ver daqui para frente, durante esse curso que nós estamos vendo aqui, quando eu falar sobre servidor público, eu vou estar falando também de agente público, certo? De agente público, de agente político. Sempre quando eu falar servidor público, vai ser no sentido de agente público, que é o gênero e a espécie é servidor público, agente político, certo? Temporário, os terceiros que fazem até serviço gratuito para auxiliar a prefeitura, todos eles são agentes públicos, e quando eu falar em servidores públicos, isso vai estar englobado na definição de servidor público, tá bom? Para quê? Só para facilitar, pessoal. Só para não precisar ficar toda hora falando, agora estou falando de agente político, agora estou falando de servidor público. Então, sempre quando eu falar daqui para frente em servidor público, aquela pessoa que tem que fazer o quê? Uma atividade estatal, buscando o quê? Atender as necessidades da coletividade, eu vou estar falando de servidor público no sentido de agente público, que é o gênero. Tá bom? Vamos continuar então. A última questão que eu coloquei para vocês é o que é ser servidor público. Nós vimos o que qual é a definição de servidor público. Agora eu quero conversar com você o seguinte, o que é ser, no sentido realmente de ser um servidor público, no sentido de você prestar um serviço público. Eu trouxe 2 definições aqui do dicionário, certo? A primeira é definição de servir. Trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia. Isso é servir. É trabalhar para alguém. Nós vimos a definição de serviço público, que é você trabalhar para alguém. Para quem? Em prol da sociedade. Então, ser servidor público, e aí, como eu falei, no aspecto amplo da palavra, é servir a sociedade. Primeiro ponto, é servir a sociedade. Definição de público. Relativo, pertencente ou destinado ao povo, à coletividade ou ao governo de um país. Então, gente, ser servidor público é trabalhar em favor do povo, da coletividade. Essa é a essência de ser um servidor público mesmo. No sentido de você vestir a camisa
no sentido de você trabalhar em prol da sociedade. E não só, por exemplo, como acontece muito, a pessoa vai prestar um concurso público para quê? Só pensando, eu vou ter uma estabilidade financeira, ali no final do mês vai estar, o meu salário vai estar garantido. Nessa época de pandemia, então, muitos servidores públicos aí continuam com o salário em dia, com as prefeituras têm conseguido honrar a sua folha de pagamento, enquanto muitos trabalhadores do setor privado, o que aconteceu? Ou teve redução de jornada de trabalho, e consequentemente com redução do salário, ou acabaram sendo demitidos. Então, existe sim muitas pessoas que falam, eu quero ser servidor público, para quê? Para eu pegar meu paletó, colocar ali na cadeira, ficar tranquilo ali, respirando e falando, estou tranquilo pro resto da vida. Eu falo para você, não é essa a essência de ser um servidor público. Ser um servidor público é realmente pensar no servir à sociedade, à coletividade. E é isso que eu quero conversar com você, para que você entenda se você já é servidor público ou se você quer ser um servidor público, que você entre no serviço público pensando nisso, em o que é realmente ser, no realmente servir, no realmente auxiliar a sociedade, a coletividade. Então, como eu estava falando para você, ser servidor público é trabalhar em favor do povo, da coletividade. Pense bem nisso. Se você já trabalha no serviço público, por que você está aí? Você está aí, como eu falei, pensando só na estabilidade, no dinheiro? Ou você está aí pensando em servir o público? Vou dar um outro questionamento para você. Você, como servidor público, você também precisa do serviço público? Falo para você, por exemplo, você que ainda tem pai ou mãe, ou que tem filho, e seu pai, ou sua mãe, ou seu filho ficam doentes. E você não tem aí um plano de saúde e vai levar o seu pai, sua mãe ou seu filho num posto de saúde. Você é servidor público, você trabalha, por exemplo, no governo estadual e vai levar o seu filho no postinho do município. E aí? Quem que você gostaria que tivesse ali do outro lado te atendendo? Uma pessoa que realmente é um servidor público ou um médico que está ali só para ganhar um dinheiro do plantão e ir embora? O que você quer? O que você preferiria? Um servidor público que realmente é ou um servidor público daqueles que a gente conhece, que tem até um jargão, que pendura o paletó e pronto, acabou, só está esperando a aposentadoria? Eu quero que você reflita muito sobre isso, porque é fundamental na questão da excelência no atendimento ao público essa questão, a resposta dessa questão. O que você é? Você é um servidor público ou você é um servidor público apenas de carteirinha, apenas pensando na estabilidade e no final do mês receber os valores? Eli Lopes Meireles traz essa definição para mim que é fundamental e, sinceramente, se nós entendêssemos isso, e eu falo nós, como servidores públicos, como eu já falei para você, eu já trabalho há cerca de 13, 14 anos como servidor público. A prestação de serviços pelo poder público é a atribuição primordial do governo e, até certo ponto, sua própria razão de ser. Vista isso, vista essa camisa, leve essa ideia para a sua repartição pública, se você já é servidor público. Se você pensa em entrar no serviço público, realmente coloque isso como uma missão de vida, como a sua própria razão de ser pessoal e também da sua prefeitura, do seu governo, da sua repartição pública. Certo? É isso que eu queria falar para você nessa introdução que nós fizemos, falando sobre serviço público e servidor público. E nós vamos continuar no próximo tópico, no nosso curso Excelência no Atendimento, voltado para o serviço público. Aguardo você!